Sempre tive essa mentalidade de eu não me limitar. Então, mesmo a gente sendo introduzida, às vezes meio que no embalo mesmo, para um determinado nicho, eu nunca permiti que isso fosse me limitar. Então, eu mais me importava com a maneira como eu tratava a minha arte do que como o mercado tratava ou as outras pessoas, sabe? Este é o podcast Rádio Disney. Desde muito nova, a Priscila Alcântara já estava decidida de que queria ser uma cantora, mesmo que em algum momento da sua vida a carreira tenha tomado um rumo diferente. Nesse bate-papo, Priscila conta como começou sua relação com a música, como era ser famosa já na adolescência, detalhes do EP e os próximos passos da sua carreira. A aprendiz do pop, como ela mesma se definiu, tem passado muito bem pela transição do gênero musical, então vamos saber um pouquinho mais sobre essa grande mulher que vive a música há muitos anos. Oi, Priscila, tudo bem? Prazer. Tudo bem, você? Prazer em te conhecer. Obrigada por bater esse papo com a gente, por receber a Rádio Disney hoje aí. Eu que agradeço, prazer todo meu. Priscila, eu queria começar falando do começo da sua carreira, né? Você começou muito cedo, né? Queria saber com quantos anos você começou e como é que foi isso? O que te inspirou a ser artista? Bom, para começar, eu nasci numa família de artistas, né? Uma família de pessoas que sempre estiveram muito envolvidas com música e outros tipos de arte. Como eu cresci na igreja, a igreja também é um espaço que a gente se desenvolve artisticamente desde muito cedo, né? Por causa da oportunidade que a gente tem. Então, eu cresci dentro desse contexto. Desde muito nova, eu sabia que eu queria ser cantora. Eu só tinha essa opção na minha cabeça do que ser quando crescer, né? Então, toda vez que me perguntavam, assim, era só essa resposta que eu tinha. Eu vou ser cantora. Então, eu decidi isso muito cedo. E meus pais, vendo que eu desenvolvi habilidades muito cedo, começaram a investir em mim. Perguntavam se eu queria participar de alguns concursos regionais que tinha na cidade. Eu sempre falava que sim. E aí, eles vendo essa minha aptidão e vontade, eles começaram, assim, a me inscrever em vários concursos onde eles viam que eram oportunidades legais. Foi aí que eu entrei num concurso no Código Fama, que era um programa do SBT, um concurso musical, um reality show. E eu ganhei, e foi aí que eu comecei a ter toda essa experiência um pouco mais profissional com a música. Então, desde cedo, e também ouvindo as grandes artistas que eu sempre ouvia, foram elas que me inspiravam, né? A Beyoncé, por exemplo, quando eu assisti pela primeira vez um DVD do Destiny's Child, foi ali que eu falei, não, eu quero ser isso aí, uma performer. Desde então, eu sou fã número 1 dela. E então foi um envolvimento desde muito cedo, assim. Você nunca pensou em ser outra coisa? Nunca teve um plano nunca B? Nunca passou pela cabeça. Nunca teve plano B. Se isso não desse certo, eu ia dar um jeito de dar certo. E na escola, Priscila, como é que era? Você tinha noção, né? Porque você se tornou uma pessoa conhecida e tal, e você tinha noção, assim, de ser uma pessoa famosa? As pessoas te tratavam de forma diferente por causa disso ou não? A sua relação com todo mundo sempre foi igual a de outras crianças? Eu sempre tive, assim, uma experiência, uma vivência de criança normal, assim. Eu tinha um ofício diferente, né, que eu já tinha, tipo, uma vida profissional desde muito nova, o que não é comum, né, por exemplo, a idade que eu tinha. Mas as pessoas que me rodeavam faziam questão de me tratar normalmente, assim, sabe? Então, justamente para não me privar das experiências normais, de eu me sentir uma criança, né, normal, né, no sentido de experiência humana mesmo, de vida. Então era muito tranquilo, eu não tinha muito essa pira de sou famosa, não sei o quê. Eu só levava aquilo que eu fazia como um hobby, porque eu gostava muito, né? Então não encarava assim com um olhar de muita responsabilidade ou um olhar muito profissional. Era mais eu tendo a oportunidade de fazer uma coisa que eu gostava muito e muitas pessoas observavam, assistiam isso, então por isso eu me considerava, né, uma pessoa conhecida, mas não por causa dessa mentalidade de famosa, celebridade e tal. Eu tinha uma outra visão. Acho que quando eu fui crescendo, eu fui tomando uma perspectiva, assim, mais concreta sobre o assunto. Mas durante a minha infância, adolescência, todo mundo fazia questão de me permitir, assim, viver uma vida o mais normal possível. Sim. Ainda falando da sua infância, qual que é a sua primeira lembrança de infância? Você sabe, assim? Olha, as minhas lembranças são todas atreladas ao Bom de Companhia, né? Aos bastidores, porque a minha vida era
às vezes, mais lá no SBT do que na minha própria casa, assim. Eu via, às vezes, mais o Yudi, por exemplo, que trabalhava comigo, do que minha irmã. Então, eu tenho muitas memórias de, por exemplo, eu levava muito da minha vida para os bastidores. Então, eu brincava muito nos intervalos, ou estudava, fazia lição de casa nos intervalos. Era uma vida dupla, muito misturada, assim. Então, dava os 2 minutos, eu ia para o palco, fazia o bloco, fechava o bloco, ia fazer uma coisa normal, ou lição, ou alguma brincadeira. Então, é uma lembrança legal que eu tenho de uma vida em comum, mas ao mesmo tempo muito natural. E era tranquilo para você conciliar os estudos e o seu trabalho? Era um pouco mais corrido, né? Assim, eu tinha que me esforçar bastante para dar conta das duas coisas, mas ir bem na escola era uma condição para poder continuar fazendo o que eu fazia. E eu gostava muito de fazer o que eu fazia, então eu dava um jeito de ir bem na escola, eu me dedicava bastante, mas no final das contas não sobrecarregava, não. Mas exigia bastante dedicação da minha parte. E faculdade, você chegou a fazer, pensar em fazer ou não? Eu lembro que eu tinha algum pensamento, assim, de fazer talvez alguma coisa mais voltada para arte, tipo, sei lá, cinema e tal, mas eu optei por não fazer, porque bem na fase que eu saí, assim, da escola, encerrei os estudos, era quando eu tava começando a me dar bem na música, que sempre foi o meu maior sonho, né, então eu não quis correr o risco de perder aquele momento e decidi investir e focar naquele momento. E hoje em dia eu tô bem focada ainda nas minhas coisas, nas minhas produções, e adoro adquirir conhecimento, mas geralmente eu vou mais pelo caminho da prática, assim, eu pego ali um básico da coisa e vou na prática. Sim, sim. E a gente falou agora, né? Você falou do Bom Dia e Companhia. Como que foi que aconteceu o Bom Dia e Companhia na sua vida? Foi uma coisa pensada, né? Você ser apresentadora ou aconteceu por acaso? Não, nunca passou pela nossa cabeça, eu só queria saber de música, mas foi participando de um programa musical do SBT que eles, né, me conheceram e acharam que eu levava jeito pra TV. E foi assim, rápido assim, do nada, assim, me chamaram para fazer um piloto, deu certo. Semanas depois eu estava já na grade do SBT como apresentadora e fiquei por 10 anos fazendo carreira na TV, e tendo a música como algo paralelo, né? Daí só quando eu saí da televisão que eu consegui focar de novo na música e fazer ela ter mais evidência para o público e também para mim. Mas foi assim do nada, foi com uma vontade de cantar e aí apareceu outra coisa na frente. Sim, aquela coisa que a gente não planeja, né? Você vai por um caminho, e de repente faz uma ele te curva. surpreende, ele faz outra coisa, mas que no final faz muito sentido para aquilo que você queria. Exatamente. E em algum momento você chegou a se questionar que carreira que você queria seguir, se apresentadora, se de cantora, né? E o que pesou? O que pesou na sua decisão de falar, não, eu quero seguir na música mesmo? Eu acho que foi bem na época que eu saí do Bom Dia e Companhia e que eu tive esse intervalo, sabe, esse gap. Ficou um espaço vazio. E aí eu podia insistir na questão da televisão ou usar essa oportunidade para tentar uma outra coisa, focar numa outra área. E foi aí que eu escolhi. Não, acho que passei muito tempo deixando esse meu sonho, que era o meu maior sonho, sempre foi, como ali segundo plano. Então acho que agora merece dar uma atenção. E aí eu decidi parar mesmo com tudo relacionado à televisão para fazer dar certo a minha questão na música, que sempre foi o que eu quis. Então acho que foi bem nesse momento aí que eu tomei essa decisão de parar uma coisa para voltar, né, lá atrás no meu primeiro sonho. Ô Priscila, e como foi definir que estilo, né, que gênero que você ia seguir? A gente ficou sabendo que você gosta muito de Charlie Brown Jr., por exemplo, né? E passou pela sua cabeça em algum momento ser uma cantora de rock? Não só assim pelo Chorão, mas a gente tem grandes cantoras de rock aqui no Brasil que podiam também te influenciar. Mas na hora de definir o seu estilo, o estilo que você ia cantar, como que foi para escolher que caminho seguir? Eu sempre, né, fui consumidora de música de todo tipo, vim de uma família de músicos, então é muito normal ter contato com todo tipo de gênero praticamente, né? Então você consome ali de tudo um pouco, mas o meu forte mesmo sempre foi consumir o R&B e a gospel music norte-americana, que tem todo aquele
contexto dos grandes corais, das grandes solistas. Então a minha influência veio sempre muito daí. Eu sempre ouvi muito as grandes divas que a gente teve na história da música, e tudo isso me formou como uma cantora que estudou as técnicas do R&B, desenvolvi muito essas habilidades. Então a minha escolha, na verdade, foi baseada no espaço onde mais me daria possibilidades, né? Hoje eu tô me reposicionando oficialmente, né, no pop, justamente porque é um gênero que dá muita possibilidade. Ao mesmo tempo que você pode produzir um som mega popular, que é a música pop, eu posso manter ali os meus vocais com as influências do R&B, com as técnicas, com as habilidades. Da minha geração, quem faz isso super bem, por exemplo, a Ariana Grande. Então, eu optei pelo gênero que me desse mais possibilidades de liberdade artística e na produção vocal. Sim. Em algum momento você ficou com algum receio de ser rotulada como cantora gospel, mesmo sabendo que a sua carreira nunca se limitou só à música gospel? Sim, eu acho que eu sempre tive essa mentalidade de eu não me limitar. Então, mesmo a gente sendo introduzida, às vezes meio que no embalo mesmo, para um determinado nicho, eu nunca permiti que isso fosse me limitar. Então, eu mais me importava com a maneira como eu tratava a minha arte do que como o mercado tratava ou as outras pessoas, sabe? Então eu sempre tratei de uma forma muito livre, então eu sempre pensava que independente de onde eu estivesse, eu ia fazer aquilo que eu tinha que fazer, aquilo que eu tinha vontade de fazer, e foi assim que eu me comportei. Então eu nunca tive esse receio, porque não era tão importante para mim, não tinha tanta influência sobre aquilo que eu ia produzir, sabe? O rótulo que eu tava ali debaixo não tinha tanta influência quanto a minha própria vontade, sabe? Então, se eu tivesse vontade de produzir algo, eu produzia independente de onde eu estivesse inserida. Então, eu nunca tive esse medo e preocupação, porque eu sempre me vi de uma maneira muito livre. Agora falando sobre o EP, né, o Tem Dias Expansão, como é que foi que ele nasceu? O que foi que te inspirou, né? É um material que fala aí de diferentes temas em 4 músicas, e aí eu queria saber como é que foi a construção desse EP. Pois é, na verdade o álbum todo já tá pronto, e esse EP são faixas que saíram desse álbum como uma espécie de vitrine, assim, de apresentação, porque como eu falei agora, oficialmente eu tô fazendo essa transição pro pop, então era muito legal contar essa transição para as pessoas de uma forma honesta. Então explicar que agora eu concluí um ciclo, tô iniciando o outro, e a partir de agora é esse tipo de arte que vocês vão poder consumir a partir de mim. Então foi uma espécie realmente de vitrine para a gente poder me reapresentar para o público, para o mercado, para a galera ter tempo também de assimilar o que eles vão ouvir de mim a partir de agora, que tipo de som, que tipo de temática. E aí a gente uniu 4 faixas que fossem diversas assim na temática e que pudessem traduzir também o álbum, né, na sua totalidade. E a gente chegou nessas 4 faixas, né? Tem Dias Correntes, Boyzinho e Eu Não Sou Pra Você. E são faixas que eu acho que, assim, dão uma palhinha do que é o álbum completo, sabe? Eu acho que tem coisas muito maiores ainda no álbum, mas é como se fosse uma degustação, assim, uma entrada, sabe? Sim, para as pessoas sentirem o gostinho do que vem pela frente. E ficar com vontade demais. Aí a gente guardou outras surpresas, às vezes um pouco mais potentes, até um pouco mais pra frente, mas é só mesmo pra deixar a galera com gostinho de quero mais. O Lucas Silveira produziu o álbum todo? O álbum todo. Ele produziu o álbum todo. E como é que é a sua relação com ele? Como é que vocês se conheceram? E eu queria saber também se você ouvia Fresno quando você era adolescente. Eu ouvia, e principalmente pela porta do lado, que era o quarto da minha irmã, porque o Lucas é o ídolo da minha irmã, ela tem 30 anos, então pegou toda aquela fase adolescente, emo, que o Lucas era o maior crush da história, então, assim, é a realização do sonho da minha irmã, que eu trabalhar com o Lucas. Mas foi muito doido, assim, a gente se conheceu de uma forma bem inusitada, um amigo comentou sobre mim pra ele, e ele ouviu o meu trabalho e comentou no Twitter que tinha ouvido, me marcou, e eu super agradeci publicamente também, e acabei fazendo um convite para ele, porque no dia seguinte eu tinha um show, uma gravação de DVD em São Paulo, e no dia seguinte ele estava lá com a Karen, que é a parceira dele, com a Sky, a filha, curtiram o show, e aí na semana seguinte a gente estava produzindo uma música super de forma assim despretensiosa,
E na outra semana a gente falou, não, a gente vai fazer um álbum, não vai ser uma música, a gente vai fazer um álbum. E aí foi tudo muito rápido, a gente se tornou amigo, foi uma parceria muito tranquila, assim, a gente, era tudo muito mágico, assim, ele produzia uma base, me mandava e eu já mandava uma letra e já estava pronto, sabe? Não tinha muita discussão, assim, não tinha que pensar muito para produzir, assim, foi muito, era para ser, foi uma conexão muito instantânea e, assim, ele é um gênio, assim, a capacidade dele de produção, além do baita artista que ele é, né, mas ele como produtor me surpreendeu muito. E falando agora da música Boyzinho, né, você que compôs essa música também? Foi, eu compus e o Lucas me ajudou a fazer alguns ajustes ali na música, porque ela era uma outra coisa, assim, eu tinha escrito essa música para um cantor sertanejo na época e acabou não entrando no projeto dele, mas eu achava que era uma música muito boa. E aí um dia o Lucas me mandou uma base vazia de melodia e letra, e aí eu falei, vou tentar encaixar. Aí eu adaptei essa música que eu achava que era boa, coloquei naquela base, e deu bom, assim. Daí mostrei pro Lucas, ele curtiu, só que no lugar de boyzinho era meu bem, eu usava a palavra meu bem. Aí o Lucas falou, não, meu bem é muito antigo, a gente tem que trazer isso pra 2021, inventa um nome, sei lá, igual a Duda Beat, é bichinho, sei lá, boyzinho. Eu fiquei tipo, boyzinho? Aí eu achei super estranho, eu falei, não, deixa eu cantar pra ver se rola. Daí eu gravei e super rolou, adorei, assim, trouxe outra época pra música, veio pra 2021 mesmo, assim. Então foi um processo super divertido, é uma música mega especial. E como uma aprendiz do pop, como você mesma já se intitulou, né? Você buscou inspiração em outras artistas, né? Você já falou aí das suas preferências, das cantoras que você sempre curtiu, mas tem mais alguma artista que te inspira na forma de compor, até na forma de se vestir mesmo, ou um artista, né? Uma cantora ou um cantor? Sim, eu observo muito, consumo muito essa cultura pop, mas eu sempre faço questão de me deixar livre e não presa às referências para eu poder descobrir a minha própria identidade, o meu próprio jeito de, por exemplo, de me vestir, de me maquiar, de me expressar, de falar. Então, ao mesmo tempo que eu observo muito, eu não tenho me limitado a essas referências. Eu me deixo livre para eu me descobrir, apesar de ter muita gente para admirar, sabe? Porque eu acho que cada pessoa é única e essa é a grande beleza, a gente admirar o que o outro é e não desejar ser o que o outro é, mas descobrir quem eu tenho que ser, né? Admirando a outra pessoa e como ela foi formada, etc. Então, eu observo muito, assim, por exemplo, a Beyoncé é minha grande ídola desde a infância, admiro tudo que ela faz e a forma como ela faz, e isso serve de inspiração, obviamente, né? Então eu tenho sim muitas inspirações, ela é a principal delas, desse meio artístico, mas sempre me deixando livre para não me atrelar só à referência, mas descobrir minha originalidade. Sim. E Priscila, é muito comum, né? A gente falou aí agora de parceria e tal, e essas parcerias também vieram em forma de crossover, né? As pessoas misturando gênero, funk com sertanejo, rap com samba, enfim. Você é uma cantora muito versátil, né? Que passeia aí por vários gêneros com bastante facilidade. Se a gente fosse pensar num crossover hoje, você faria, o que você misturaria e com que cantor que você gostaria cantor ou cantora que você gostaria de fazer essa mistura? Tem muita coisa, tem muitas possibilidades, né? Mas até uma coisa que você abordou aí, a questão do rock. Eu adoro rock, apesar de eu não ter voz para cantar rock, porque a minha voz é muito enraizada num outro gênero, mas eu adoro a sonoridade do rock, inclusive o rock é um gênero que traz sempre muita referência para mim nas minhas versões ao vivo, no jeito que a gente produz as versões, sabe? Então não sei, quem sabe, por exemplo, algo com a Pitty, que é uma cantora do rock, que tem uma voz maravilhosa e as nossas vozes são bem diferentes, mas pode ser que se complementem muito bem numa sonoridade densa, sabe? Eu acho que daria para trazer muita coisa legal. Tomara que role, hein? Acho que vai ficar bom. Eu também. Priscila, agora queria falar da sua vida num modo geral, né? Para você que sempre esteve muito exposta desde muito cedo, as redes sociais, por exemplo, né? Você tem uma separação do que você posta só de trabalho, vou mostrar a minha vida, ou não vou mostrar nada, ou você acha que tudo isso está muito misturado, né? Queria saber como é que você lida, se existe uma forma de controlar isso.
Sim, eu procuro não misturar, porque minha privacidade é sagrada para mim. Então, eu penso bem no que eu posto, a forma como eu posto, para justamente ter um limite onde eu tenha a minha intimidade preservada para as pessoas que convivem comigo, que moram comigo, que são próximas a mim, etc. Então, eu tento equilibrar bastante isso, porque a vida de exposição já é difícil, né? Tem algumas complicações, assim, e tem coisas que eu realmente considero muito e que eu não quero perder. Então eu amo minha privacidade, os meus fãs super entendem isso porque eles já me conhecem. Alguma coisa ou outra do meu dia a dia eu mostro, mas sempre colocando um limite, porque eu acho que isso é muito saudável para ambos os lados, para o artista e para o público também. Então eu comecei desde muito cedo e aí eu pude desde muito cedo estabelecer a forma como eu faço isso, sabe? Então eu mostro para o público aquilo que eu acho que é interessante deles saberem, deles conhecerem, aquilo que eu acho que pode agregar, e reservo para quem mora comigo, para os meus amigos próximos, as coisas que são mais íntimas, porque isso também preserva, eu acho que preserva o meu lado humano, sabe? Sim. Acho que quando a gente mistura muita coisa, às vezes o artista pode virar o produto, e não é assim, né? A arte é o produto, não o artista. O artista é um ser humano, independente, né, dele ser, sei lá, ter quantos seguidores, não importa. Então eu tomo muito cuidado para eu não me tornar, eu, Priscila, ser humano, me tornar o produto. Então eu sempre falo, o produto para vocês se divertirem, julgarem, comentarem, opinarem, é a minha arte, a minha vida não. A minha vida é uma construção pessoal, minha vida é sagrada. Então é dessa forma que eu lido para preservar o meu lado humano, para que eu nunca me deixe de me enxergar de uma forma humana e as pessoas também. Sim. Em algum momento você já sentiu que você estava vidrada demais assim no celular, tipo, você perdia vários minutos, vamos dizer assim, do dia rolando na timeline do Instagram, por exemplo? Como é que você faz? Você tem alguma forma de lidar? Honesta, eu sou viciada em celular, assim, eu fico no celular o dia todo, eu só não posto o dia todo, isso realmente eu não faço. Mas uma coisa que eu fazia que me incomodava era justamente filmar tudo o tempo todo, tipo assim, eu não conseguia viver nada no particular com as pessoas que estavam ali presencialmente, tudo tinha que ser publicado, e aí você acaba perdendo a magia do momento, né, que você não tá focado tipo, integralmente ali, você tá ali de corpo presente, mas pensando em outras milhares de pessoas que estão através da tela de um celular, sabe? Então isso eu fazia muito e super me incomodava. Quer dizer, me incomoda hoje que eu lembro que eu fazia, né? Uhum. Então é uma coisa que eu realmente não faço mais. Só que eu sou muito ligada no celular. Eu tô de olho o tempo todo no que as pessoas fazem. A hipocrisia, né? Eu não gosto que os outros fiquem olhando o que eu faço, mas eu fico olhando de todo mundo. Mas se as pessoas postam, eu já não tenho culpa. É muito difícil lidar com isso, né? Todo mundo tá muito atrelado à tecnologia hoje. Às vezes eu percebo assim que eu falei, não, já ficou muito tempo no celular hoje, tá vendo a mesma coisa o tempo todo, sabe? Já não tem nem mais refresh pra dar na página e você dá lá. Sim. Aí eu, sei lá, vou brincar com a cachorra, vou fazer alguma coisa, vou andar aqui, que eu moro numa chácara, aí eu dou uma despertada, assim, vai fazer outra coisa. Falando ainda em redes sociais, né? Elas têm influenciado bastante o mercado da música, né? Você acha que daqui para frente vai ser assim, as redes ditando alguns hits ou não? Eu acho que sim, eu acho que tem acontecido isso e tende a acontecer ainda mais, porque a tecnologia é uma coisa que só tende a avançar, a questão da rede social também. É legal a gente ter universos se cruzando, né? Por exemplo, como o universo da música com a questão da rede social, mas eu acho que a música em si tem um jeito muito particular de ser consumida, que é a apreciação, sabe? Através da conexão de uma pessoa com o artista, e eu acho que isso nunca vai ser perdido, ou simplesmente anulado por causa de uma nova forma de consumo, sabe? Então, apesar da gente ter novas formas de consumir música e de desenvolver aí um hit, popularizar uma canção, eu acho que existe também uma forma muito particular que é a forma orgânica, né, de consumir música e de fazer essa música chegar em lugares. Então, tem aquele lado mais afetivo, mais sentimental, de tipo, eu faço uma música e se ela chegar em uma pessoa, eu já tô feliz porque é pra isso, sabe? É pra ser compartilhada. Então, eu acredito que sim, acredito que esses universos aí, rede social, música, vai sempre caminhar lado a lado, cada vez mais, mas eu acho que é legal também preservar uma relação um pouco mais sentimental com a questão de consumir arte e desenvolver arte.
Uhum. E você comentou aí já, né, que esse seu EP é um gostinho do seu álbum que vem aí pela frente. Você já tem alguma previsão de lançamento do álbum todo? Vai ser lançado mais algum single solto antes ou não? A gente já pode esperar o álbum completo? Como eu te falei, né, a gente tá bem aí trabalhando junto com o Experimentando. público. Pois é, então eu sempre falo pra eles, muito disso vai depender de vocês aí, então vocês vão mandar 50% no negócio. Então a gente tem tudo muito planejado, mas a gente também tá muito livre para corresponder a todo esse movimento do público. A gente tem em mente lançar alguns singles, só que eu tenho no coração, assim, de que não preciso mais demorar muito tempo para soltar esse álbum, porque a galera já recebeu a notícia da minha transição pro gênero pop, o mercado já tem super me realocado ali, todo mundo já me recebeu super bem, então acho que a gente já tá na hora, assim, de apresentar um trabalho completo como um álbum. Então acredito que antes de novembro ele já esteja aí pra galera ouvir, e nesse meio tempo, né, entre o EP e o álbum, talvez a gente tenha um single por aí. Priscila, nessa sua trajetória aí no mundo da música, né, na TV, tem alguma história engraçada, história de bastidores, né, que você deve ter muita história, mas alguma engraçada que você lembra, assim, você sempre ri muito quando lembra? Ai, tem muita coisa. É tanta coisa que quando perguntam a gente esquece todas também, né? Sim. Mas, poxa, eu já passei por muita coisa, assim. Já paguei muito mico na televisão, né? Eu acho que não tem nem muita história engraçada de bastidor, porque eu já fiz tudo pro público ver, por exemplo, na época que eu tava na televisão, a gente sempre pagava uns micos. Já errei muita letra em show, já caí em palco, já entrei em palco falando o nome de cidade errada, falando palavras que na cidade significava outra coisa, e na minha cidade outra, e deu aquela confusão no meio do show. Por exemplo, um dia fui fazer um show e a galera tava segurando, em São Paulo a gente chama de bexiga, em alguns lugares balão, né, de festa, assim. E aí eu falei, todo mundo que tem bexiga, levanta a bexiga. Só que no lugar, bexiga é bexiga, que a gente tem no corpo. Pra eles era balão. E assim, ficou um climão no show, porque todo mundo, tipo, o que essa maluca tá falando? Levantar a bexiga? Como que levanta a bexiga? Então eu já tive muito mico, assim, nesses passeios transculturais aí que eu fiz pelo Brasil. Muita coisa engraçada já rolou. E você sempre se saiu bem, né? Porque é tanta coisa que você... Essa coisa de apresentadora me ajudou, viu? A passar por esses micos um pouco mais, com a dignidade um pouco mais ilesa. Priscila, então eu queria agradecer por esse papo, foi muito, muito gostoso conversar com você. Parabéns pelo seu EP, pelo seu Obrigada. Trabalho, que tá muito lindo, viu? E eu desejo sucesso aí pra você nessa nova empreitada, na nova fase da Priscila Alcântara. Obrigada, eu que agradeço, muito feliz de compartilhar tudo isso com vocês. Obrigada. Obrigada. Você é mais do que eu, pedi pra Deus se agora eu não sei mais viver. Este é o podcast Rádio Disney.